Pessoal, boa noite. Deixa eu fazer uma apresentação rápida, porque deve ter entrado pessoas que não viram. Meu nome é Danilo, sou médico, eu tenho especialização em nutrologia e endocrinologia. Para a gente fazer essa composição aqui, a gente procurou, como eu estava falando para a Eliane e para a Josimar, muitos estudos científicos. Passei a semana inteira dedicada a isso, para poder trazer o melhor possível para a gente, tá certo? Então, como eu disse aqui no início, o que a gente vai falar aqui vai ter base científica. Ninguém vai ficar aqui no empirismo, nem achando que isso daqui é uma coisa do sobrenatural. Não, a gente vai falar de coisa científica, na aplicação diária da gente. Se tratando de saúde e doença, né, a questão da doença ela ocorre quando existe um desequilíbrio nas funções biológicas do organismo. Esse desequilíbrio ele pode ser, ele pode advir de várias fontes, da alimentação inadequada, da falta de sono, do nível de estresse, de uma questão genética. Então, o somatório desses vetores pode resultar na doença. Então, essas doenças elas podem ser orgânicas ou psicológicas. Né? Então, isso tudo pode interferir em vários aspectos da nossa vida, especialmente no sistema imunológico. Então, a gente vai tratar esses pontos. E também na qualidade de vida. Por que eu coloquei esse slide aqui? Para que vocês entendam como é que os óleos essenciais atuam no corpo. Como é que a gente vai fazer uma comparação com um determinado óleo essencial em relação a um medicamento que a gente toma? Veja que do lado esquerdo da sua tela você tem o nome meio extracelular. E do lado direito tem o nome meio intracelular. Significa que o do lado direito é dentro da célula e do lado esquerdo fora da célula, ok? Essa linha pontilhada que vocês estão vendo aqui, ó, ela é a membrana da célula, tá? E veja que aqui, esses pontinhos que estão passando, essas bolinhas que estão passando de um lado para o outro, entendam como sendo, por exemplo, os óleos essenciais, passando do meio externo da célula para o meio interno. Por que eu estou mostrando isso? Para mostrar que eles atuam por um método, eles passam essa membrana por difusão. Essa difusão é uma forma muito rápida de transporte de membrana, muito rápida. Por isso que a gente justifica a eficácia, a rapidez do óleo essencial no tratamento. Se você tem uma dor e você passa, por exemplo, um Deep Blue na coluna, você não vai esperar 10, 20 minutos, não. O efeito vai ser de 4 a 6 minutos, e pode ser até menos. Por isso que a eficiência é alta dos óleos essenciais. E se tratando também daquilo que o Ricardo falou, da concentração dele. Eles são óleos puros, óleos muito concentrados, diferentemente das essências, que, como ele falou, se você pega um óleo muito barato no mercado, dificilmente aquilo vai ser um óleo essencial puro. Ele pode estar misturado com essências, enfim, não ser um óleo que não seja puro. Esse slide aqui ele está um pouco poluído, mas eu precisei dele para poder mostrar a vocês como é que isso acontece na pele, tá? Então, veja, quando a gente aplica um óleo essencial tópico, como esse exemplo que eu citei, o Deep Blue, né, o Peppermint, o que é que vai acontecer? Você vai ter o efeito tópico do local onde passou, por exemplo, passar no ombro, e à medida que você for colocando no ombro, é inevitável que você sinta o cheiro. Então, você vai ter duas formas aí atuando. A forma transdérmica, que vai passar através da pele, e aqui eu mostro a célula, que eu mostrei ali só os tracinhos antes, né? Aqui eu estou mostrando um esquema de uma célula humana, de uma célula animal, e essa partezinha que eu estou com o cursor aqui é a membrana plasmática. Vai ser através dessa membrana que o óleo essencial vai passar e vai ter os seus efeitos. Aqui, vocês vejam que aqui é uma projeção macroscópica da membrana, ou seja, é essa membranazinha aqui ampliada, como se tivesse aumentado no microscópio. Ela tem uma camada dupla. Essa camada é seletiva. Só que tem um detalhe, ela é seletiva, mas ela é lipídica. E como os óleos essenciais eles têm uma característica lipofílica, eles vão atravessar com muita facilidade essa barreira. Isso também justifica o efeito de ação tão rápido deles. Veja que aqui são os estratos da pele, as camadas da pele, até chegar na musculatura, tá vendo? Então, aqui no primeiro extrato é a epiderme, onde a gente vai aplicar o óleo, ele vai transpor essas barreiras e vai fazendo efeito em todas as camadas, até chegar no órgão-alvo. Mas o interessante é que esse efeito dele é praticamente isento de efeitos colaterais. Pode existir uma reação? Pode, mas é muito raro isso acontecer.
Então, Ricardo havia falado das vias de ação, né? E aqui a gente vai dar uma complementada nisso aí. Então, essa via de ação físico-química, né? Essa via de ação físico-química, ela vai atuar na questão metabólica, na questão bioenergética, na fisiologia e na bioquímica. Como é que é isso? Ele vai ter um efeito direto. Serão reações bioquímicas ou reações físico-químicas que vão acontecer, que vão dar, por exemplo, o efeito de quando você faz a inalação do peppermint. Ou então quando você coloca o brief no peito, que é o blend respiratório. Então ele vai ter o efeito ali tópico, o efeito fisiológico. Quando eu falo de bioenergética, eu vou falar aqui de um óleo chamado Elevation. Ele tem uma capacidade maravilhosa de atuar em mais de uma via dessa, porque ele atua na via bioenergética. Quando eu falo de bioenergética, é força, energia para você acordar, para você realizar seu trabalho, para o seu filho ir para a escola, enfim, para você ter concentração. Então, isso aí é bioenergética, que dá energia e disposição. A bioenergética ela está relacionada com uma organela em específico da nossa fisiologia. Dentro da célula, a gente tem um motor. Igual um carro tem um motor para andar, dentro da célula, a gente tem um motor chamado mitocôndria. Então, os óleos essenciais podem ter um efeito maravilhoso sobre as mitocôndrias. Psicológico e emocional. Esse daí é maravilhoso. Né? Se bem que todos eles são, mas esse efeito psicológico e emocional é indiscutível. O óleo, por exemplo, de olíbano, o frankincense, o próprio elevation, eles têm uma capacidade grande de atingir o sistema límbico, que é o sistema das emoções. Isso através de uma simples inalação. Você faz a inalação do óleo e de uma forma imediata você vai sentir uma sensação de paz, uma sensação de tranquilidade. Por quê? Porque ele vai acessar muito rápido as vias. Mais para frente eu vou explicar um pouco como é que ele vai atuar em relação à depressão, em relação à ansiedade, fazendo uma comparação com medicamentos que são utilizados, os antidepressivos. A questão dessa via energética e vibracional, Ricardo já deu uma palhinha aqui, mas o nosso corpo, ele é energia. Tudo que tem matéria no nosso mundo é energia. E a energia, ela vibra, a massa, a matéria, ela vibra. E ela tem frequências de vibração. Essas frequências de vibração elas são específicas para cada corpo. O nosso corpo tem uma faixa vibratória. Vírus tem uma faixa vibratória. Bactéria tem uma faixa vibratória. E eu vou fazer essas correlações lá na frente, mostrando que pessoas que têm uma faixa vibratória diminuída, ela pode evoluir com baixo sistema imunológico, com infecções, pode evoluir inclusive com doenças que são neurodegenerativas, doenças que são essas que a gente vê muito, essas comorbidades, paciente com mal de Parkinson, com mal de Alzheimer, enfim, tem uma gama, são muitas. Aqui eu vou fazer uma correlação com o ciclo circadiano hormonal. O que é o ciclo circadiano hormonal? É toda a orquestra de hormônios que elas estão envolvidas no nosso metabolismo, seja para a gente dormir, seja para a gente acordar, no ciclo sono-vigília, seja para a gente ter uma reação de luta e de fuga, uma reação de alerta, seja para a gente formular raciocínio, para a gente metabolizar o açúcar, para a gente metabolizar a proteína, enfim, para a gente resolver a nossa questão metabólica, a gente viver e a gente ter saúde. E a questão dos neurotransmissores, que eles estão relacionados com os impulsos, a transmissão de impulso elétrico no cérebro, que faz a gente pensar, raciocinar, que faz você ter alegria, que faz você chorar. Então, isso aí tudo, gente, está relacionado. Infelizmente, né, eu preciso falar disso aqui, eu imagino que aí na nossa audiência tenha colegas médicos, a gente não vê essa parte de fitoterapia, de vitaminas, dos óleos essenciais, que é um braço da fitoterapia, no banco da faculdade. A formação médica, ela é tecnicista, ela é muito medicamentosa, ela parte muito para o lado da medicalização. E isso tem um lobby muito forte da indústria farmacêutica. Ricardo falou aqui de medicamentos que são caros, que são antifúngicos, que ele usou por mais de 6 meses, que ele passou por 15 anos com esse fungo no dedo. E ele tinha que ir numa farmácia comprar um produto de um laboratório muito poderoso, farmacêutico. Vocês acham que um óleo essencial, por mais caro que ele seja, mas eu acredito que você possa passar 1 ou 2 meses com um óleo desse usando, ele vai lutar, ele vai brigar
no mercado com medicamentos que já estão aí há anos, que têm alguns efeitos colaterais ou muitos, né? Então, isso é uma questão a ser levantada. E eu vou tratar isso um pouco mais na frente. Aqui eu quero que vocês prestem muita atenção no que eu vou falar. Eu vou explicar esse gráfico aqui, vocês vão ficar encantados com o que eu vou falar. E é muito simples, isso aqui não é um conhecimento exclusivo de médico, não. Isso aqui qualquer um pode compreender. Tá? Ritmo normal do cortisol. Vejam bem essa curva. De 8 horas da manhã, a gente faz um pico de cortisol. 8 horas da manhã. Por que esse pico de cortisol? O cortisol é o hormônio da luta e da fuga, a gente precisa dele. Para quê? Para a gente desenvolver nossa atividade, energia, disposição e trabalhar, enfim. Quando é de 4 horas da tarde, vocês vejam que depois de 8 ele começa a ter um decréscimo. Quando é de 4 horas da tarde, essa curva ela de queda ela diminui um pouco. Então, a gente considera um pico às 8 e outro pico menor às 4 da tarde. E vejam isso aqui, o que é que está acontecendo com as pessoas. Esse ritmo de cortisol aqui é um ritmo inadequado. Veja essa curva aqui que está acima da linha vermelha. Então, significa que essa pessoa está produzindo cortisol em excesso. Isso aqui geralmente acontece com pessoas mais jovens, com pessoas que têm muita energia, inclusive. Só que elas são pessoas que têm inquietude, elas são inquietas. Essa linha que está abaixo aqui são pessoas que estão apáticas, sem energia, sem disposição. Por outro lado, à noite, veja que a linha dela está acima. Isso aqui faz com que ela não durma bem, da mesma forma que quem está aqui em cima não dorme bem. E você entra no ciclo vicioso, não dorme bem, é estressado de manhã ou tem falta de energia. E como é que se resolve isso? Aí vai ter gente que vai procurar médico, vai passar um monte de coisa, né? E tem muitos médicos que conseguem resolver, mas de uma forma farmacológica, dando medicamento, né? E isso aí pode ser prejudicial. Vejam essa outra curva. É a curva de dois hormônios que são extremamente importantes. O GH, que é o hormônio do crescimento. Veja que durante o dia, né, manhã e tarde, o GH ele está na curva lá embaixo. Mas quando chega à noite, ele vai subindo. E o padrão dessa curva, o padrão ascendente dessa curva é o mesmo para o GH e para a melatonina. É semelhante, na verdade. Então, quando é que o que é a melatonina? A melatonina é um hormônio do sono que faz a manutenção do sono. É um hormônio extremamente antioxidante. Ele faz uma limpeza enquanto a gente dorme. E quem não dorme bem, preste bem atenção nisso, quem não dorme bem, não produz bem a melatonina e vai ter problemas nesse ciclo. Vai entrar naquele ciclo vicioso que eu falei. Não dorme bem à noite, já acorda cansado e estressado. E aí esse estresse vai se refletir provavelmente na família e nos que estão ao seu redor. Veja só aqui, ó. Essa aqui, só essa linhazinha vermelha que está embaixo é a melatonina. Uma pessoa que não está produzindo nem GH nem melatonina. Então, isso é muito ruim. Vamos ver esse perfil aqui, perfil 1. Uma pessoa acorda cansada. Você tem que fazer essa pergunta a quem você vai oferecer o óleo essencial. A pessoa acorda cansada, sem energia, ela dorme mal, ou está depressiva, apática, uma pessoa que chora fácil. Não é? Como é que é a curva de cortisol dessa pessoa? Essa daqui. Ela está abaixo da curva de cortisol e de noite ela ainda se mantém um pouco acima. O que é que está acontecendo? Ela não tem energia, poxa, ela não tem disposição, ela não tem reação. Se uma pessoa for agredir ela, é capaz dela deixar, entendeu? Então, são pessoas que são muito apáticas. Isso aqui é característica de pessoas que são depressivas. E o que fazer? Aqui, gente, eu coloquei só como sugestão, porque você pode fazer composições muito variadas de vários óleos para cada situação. Né? Então, aqui só como sugestão, mas você tem uma gama de possibilidades. Fazer o Elevation pela manhã com o frankincense, um ou outro. Não é porque o frankincense, porque o frankincense ele dá uma paz, uma sensação de tranquilidade, de equilíbrio, de introspecção, mas uma introspecção boa. Então, o que é que ele vai fazer? O que é que esses dois óleos, especialmente se eles forem usados sinergicamente, os dois juntos, eles vão favorecer uma compensação do cortisol. Eles vão favorecer uma compensação da serotonina. A serotonina está baixa em pessoas que são depressivas. Por isso que pessoas que usam essas medicações que eu vou citar, fluoxetina, paroxetina, duloxetina, escitalopram, enfim, tem muitos. São medicamentos chamados inibidores da recaptação de serotonina. Eu digo que esses remédios, eles têm um mecanismo que eu chamo de gambiarra molecular. Eles têm um efeito aqui, mas vai ter outro problema ali, entendeu? Então, infelizmente, é muito prescrito.
existe uma taxa de dependência muito grande em relação a essas medicações. E eu digo, por que não tentar usar esses óleos, que podem ter um efeito maravilhoso? Pelo menos tenta, porque se ele for realmente bom, você vai perceber. Uma compensação também de outro hormônio, uma compensação da ocitocina, que é outro hormônio que dá alegria, que dá paz. Eles vão proporcionar foco, concentração e energia. O lavender ou o serenity, ou os dois juntos, eles vão favorecer a compensação da melatonina, a compensação do GH, também a compensação da serotonina. E, por outro lado, pessoas que não dormem bem, elas não têm o sistema imunológico equilibrado, elas pegam virose com muita facilidade, gripe, enfim, qualquer virose. Elas podem ter candidíase, podem ter infecção urinária de repetição. Porque o sistema imunológico, quando você não dorme, fica abalado mesmo. Aqui é um segundo perfil, vamos analisar. É uma pessoa que ela tem energia pela manhã, né, e durante o dia, mas ela é hiperativa, estressada, irritada. Ela não tem foco, ela tem uma concentração baixa. Ela não dorme bem e ela tem SPA. O que é SPA? Você que está aí, me responda. Quando vai deitar, fica processando os pensamentos durante o dia todinho e pensando ainda o que é que vai fazer amanhã. Se você está desse jeito, você tem síndrome do pensamento acelerado. Isso é uma característica de pessoas que estão no nível de estresse mais alto. E o que fazer nessa situação diante desse perfil? Pela manhã, o frankincense pode usar aí outro óleo que seja mais calmante também, né? Você pode até usar o serenity de dia também, o lavanda. Coloquei só como sugestão. Vai haver uma compensação do cortisol. Nesse caso aí, ele vai trazer o cortisol mais para baixo, porque ele vai ser um equilibrador, ele vai equilibrar, vai desacelerar o pensamento, vai manter foco e atenção, energia e vigor, você vai manter, e vai, sobretudo, manter tua energia vibracional, que eu vou falar mais um pouquinho sobre ela mais adiante. Vai, à noite, você usando o lavanda com o serenity, vai haver a compensação da melatonina, tudo aquilo que eu falei, uma limpeza metabólica no teu organismo, vai limpar, varrer os radicais livres, vai melhorar o sistema imunológico e o melhor de tudo, você vai amanhecer com muita energia, com muita disposição. Entendendo tudo isso que eu falei e captando aquela parte que eu mostrei do slide, onde havia a difusão do óleo, e aí eu coloquei nesse slide essa foto para mostrar o sistema límbico, que é essa parte central do cérebro aqui, ó. Veja que o nariz está aqui. Vocês estão vendo a setinha, gente? O nariz está aqui, ó. Então, à medida que você inala o óleo essencial, o aroma, ele vai ganhar toda a via inalatória aqui. Ela tanto é muito vascularizada, como ela tem muitos nervos. Ela tem um sistema nervoso aí bem ramificado. Isso vai fazer com que as sensações sejam muito rápidas. Isso aí a gente chama de propriedades organolépticas, ou seja, propriedades dos sentidos, seja no olfato, na audição, no tato e na visão. Mas aqui fica mais aguçado para o sistema olfatório, que vai ter uma relação muito estreita com o sistema límbico. Quer ver uma coisa? Imagine aí, a gente tem janelas da memória. Eu imagino que você tem alguma janela desse tipo que eu vou falar aqui. Imagine quando seu filho ou sua filha era bebezinha e você gostava de cheirar ele, com aquele cheirinho de bebê. Isso é uma janela maravilhosa que a gente tem no cérebro. Se você cheirar outro bebê, eu tenho quase certeza que você vai lembrar do seu filho ou da sua filha quando era bebezinha. E quando você cheira um óleo essencial desse, ele vai causar sensações maravilhosas. Então, isso vai atuar no nível do sistema límbico, do sistema emocional. E aqui está a doutora Danúbia, que é psicóloga, ela é minha irmã, ela pode depois, no futuro, participar de outras reuniões para explicar isso melhor. Os neurotransmissores, que é a serotonina, dopamina, o óxido nítrico, a adrenalina, noradrenalina, eles podem reagir muito bem a essa questão da difusão dos óleos essenciais, como o exemplo o frankincense que eu citei aqui, o elevation, e tem outros que vocês podem citar aí, que vocês têm também muita experiência. Essa menina bonita aí é minha filha. Eu coloquei aí para demonstrar, ela está cheirando uma hortênsia, não é? A gente estava em Gramado, é uma memória maravilhosa que eu tenho. Isso daí é para exemplificar o nosso sistema límbico. Ela está usando aí o olfato, o tato, a visão, todo o sensório dela. Isso, com certeza, teve um efeito no sistema límbico dela. E aí eu pergunto, você
fazer um teste terapêutico mesmo, com óleo essencial, para a tua vida, você que está depressivo, você que está com ansiedade, é uma possibilidade maravilhosa. Deixa eu citar isso aqui, gente. Esse aqui eu peguei, esse caso eu estava atendendo hoje na minha clínica, e eu peguei essa paciente, e eu pedi permissão a ela para tirar foto das medicações que ela estava tomando. Eu peguei assim no ar, e ela me autorizou. Veja só, hoje, uma mulher de 60 anos, divorciada, ela mora com a mãe. A paciente em estado depressivo, choro lábio, chorou na minha frente no consultório. Começou a conversar comigo, caiu no choro. Ela estava apresentando umas equimoses. Equimoses são as manchas roxas na pele. Ela podia ter algum problema até hematológico, problema de sangue, de circulação. Estava usando alprazolam 2 miligramas para dormir, mas sem efeito. Alprazolam é da família do diazepam, é da família do Rivotril, que é o clonazepam, tá? São os benzodiazepínicos. Ela referia que acordava muito fraca, obviamente, essa medicação alprazolam, ela causa uma fraqueza muito grande. Esses benzodiazepínicos, eles eram para ser usados em um curto período e não por longo período, e podem levar até a demência. Então, por isso que ela acorda fraca, sem energia. A gente teve um exemplo, eu não vou citar nome aqui, de um colega, né, que a gente é militar, um colega nosso, que ele fazia uso dessas medicações e problemas de memória, enfim. Terminou suicidando, infelizmente. Essa mulher, continuando, ela tinha uma história de neuralgia do trigêmeo, é uma dor que dá, gente, é que neuralgia é a inflamação do nervo trigêmeo. Ricardo quer falar que eu vou virar para ele Esse caso que o doutor Nuno falou, essa pessoa, a gente conversou com ela e ela disse o seguinte, olha, uma pessoa saudável, né, com grande conhecimento, uma pessoa querida, ele fala assim, rapaz, eu estava indo para casa no meu carro, de repente eu parava, eu não sabia onde estava. Simplesmente ele não conseguia chegar em casa. Tamanha as consequências, né, os efeitos colaterais desses elementos. Isso é verdade, isso aí a gente participou dessa história aí, infelizmente nessa época eu não conhecia os óleos essenciais não, gente. Eu poderia dar como uma possibilidade para ele, né? Então vamos lá. Continuando, essa paciente, ela tem uma história de neuralgia do trigêmeo, que é uma dor que dá, que ela pode irradiar para a mandíbula, aqui para qualquer lado da face, por causa de uma inflamação do nervo trigêmeo, que tem a sua raiz aqui nessa região anterior da orelha. Muito comum. Ela fez cirurgia, mas não teve remissão, dores no corpo, tem uma história de artrite e tendinite, queimação nos pés e nas pernas, infecção do trato urinário, infecção urinária recorrente, toma antibiótico, infecção, toma antibiótico, infecção. O que é que está acontecendo? O sistema imunológico dela, onde é que está? O que é que está acontecendo? Será que ele está reagindo? Acredito que não. Refere que já passou pelo reumato, pelo neurologista, pelo psiquiatra, pelo dermatologista, passou por mim, que sou endocrinologista. Então, ela está sem saber o que fazer da vida, passando de médico em médico e tomando... Vou citar aqui as medicações que ela está tomando. Alprazolam, 2 miligramas, quetiapina, que é uma medicação, a quetiapina se usa para quem tem esquizofrenia, a duloxetina, que é um antidepressivo, o escitalopram, que é outro antidepressivo, tomando 2 antidepressivos, a oxcarbamazepina, que é uma medicação para dor também, mas ela também é utilizada em alguns pacientes que têm fibromialgia. Estava tomando a ranitidina, que já é uma medicação para evitar efeitos colaterais, dor no estômago, e a hidroxizina, que ela tem uma ação sedante, mas também é utilizada como antihistamínico, medicação para alergia. Ela também estava referindo uma certa coceira no corpo, nas regiões onde estavam vermelhas. Então, vejam, esse aqui é o perfil do paciente que a gente pega diariamente no consultório. Pega desse jeito aqui, entendeu? E como é que você vai organizar essa bagunça aqui? Veja que ela passou em vários médicos. Infelizmente, não há condição de todos os médicos conversarem entre si para organizar a bagunça. Para dizer, ela está tomando 2 medicações aqui antidepressivas que não deveria tomar 2. O médico deveria fazer uma escolha de uma ou outra. Ou então mudar, tirar as 2 e colocar uma diferente. Mas é questionável a quantidade de medicamento que ela está tomando. E aqui, ó, eu pedi autorização a ela para tirar essa foto, tá? Vejam, isso aqui ainda é pouco, viu? Eu pego gente que coloca mais de 10 caixas na minha mesa. Mais de 10. E aí eu vou ter que organizar a bagunça. Qual vai ser a minha estratégia com essa senhora para tentar mudar a vida dela? Eu não vou radicalizar, eu não vou sair tirando todas as medicações dela, porque existe uma responsabilidade ética no meio disso aí.
mas certamente eu vou orientar ela a usar óleo essencial e a gente vai observar a evolução disso aí. Aqui eu quero falar um pouco sobre a psiconeuroimunologia. Na medida que você proporciona um ambiente de paz, um ambiente de tranquilidade, um ambiente que você está em harmonia com a sua família, apesar dos problemas, o teu sistema imunológico, ele começa a reagir de forma muito positiva. Um exemplo disso são pessoas que estão em estado terminal, ou pessoas que têm câncer, mas essas pessoas, elas têm alegria na vida, elas têm disposição, elas encaram a coisa com mais naturalidade, elas têm uma sobrevida maior, elas vivem mais do que aquelas pessoas que se entregam, que entram em depressão. Qual seria o objetivo desses óleos, especialmente o frankincense e o serenity? De trazer esse equilíbrio, essa paz, essa tranquilidade, para que a pessoa tenha um ambiente favorável. Quando eu digo um ambiente, eu digo o terreno biológico, que vai desde os seus pensamentos até a sua composição sanguínea. Sim, e mais para frente eu vou falar um pouquinho sobre o sangue. O que é que acontece no nosso sangue? Vejam, eu peço que, se for possível, vocês até me questionem. Pessoas que têm pensamentos de paz, de tranquilidade, pensamentos que estão em equilíbrio, elas têm uma produção de anticorpos, elas têm uma defesa melhorada. Pessoas que são depressivas, que são pessimistas, essas pessoas elas geram um ambiente tóxico, tóxico para ela, tóxico para quem está perto dela. Então, esse ambiente tóxico vai mudar o terreno biológico, vai favorecer ter câncer, vai favorecer ter infarto, ter AVC, vai favorecer ter pressão alta, ter diabetes. Então, isso é uma verdade. Esse outro óleo aqui, o óleo de gerânio, ele já vai atuar por outra via no sistema imunológico. Ele vai atuar pela via de otimizar mesmo de uma forma metabólica. Então, ele vai aumentar o número de glóbulos brancos, que são as células responsáveis pela defesa do nosso corpo, tá? Agora, nisso tudo tem uma coisa, tem a memória metabólica. Veja que uma pessoa que passou uma vida toda desorganizada, comendo mal, tendo uma vida estressante, vocês acham que se ela começar a usar o óleo essencial hoje, vai resolver a vida dela? Não vai. Ela vai ter paz, ela vai ter tranquilidade, ela vai ter uma melhora com os óleos essenciais? Vai. Mas ela precisa usar de forma contínua, porque se não for assim, a gente não vai mudar o terreno biológico, não acontece da noite para o dia essa mudança do terreno biológico. Os sintomas, os sinais vão melhorar, vão. Possivelmente vai ter um efeito mais imediato, como uma medicação, por exemplo. Mas você mudar o terreno biológico, você mudar essa característica que está que ainda está inscrita lá no DNA, sim, porque o DNA ele tem fatores epigenéticos, fatores que são modificáveis. Então, onde é que eu quero chegar com isso? Que você precisa mudar o teu estado depressivo, o estado de ansiedade, o estado de estresse. E os óleos essenciais, eles são uma ferramenta poderosa contra isso. Aqui a gente fala do lavanda mais uma vez. Teve um estudo, eu não coloquei aqui para não poluir o slide, mas ele assemelha o óleo de lavanda aos benzodiazepínicos. Pessoas que não conseguem dormir, que são estressadas, se fizer uso de lavanda, tem uma chance muito grande de eles ficarem, substituir, inclusive, os benzodiazepínicos. O que é que eu recomendo fazer? Não pode tirar benzodiazepínico de uma vez. Se alguém aí toma benzodiazepínico, ou se algum familiar toma benzodiazepínico, entra com lavanda, aí vai usando ele e aos pouquinhos vai retirando o benzodiazepínico, porque senão ela pode ter um efeito rebote pela retirada do benzodiazepínico, tá certo? Então, o benzodiazepínico causa dependência química, é dependência química mesmo. Aqui eu estava olhando, tem esse estudo que está descrito abaixo, ele fala sobre o óleo de alecrim, que é o rosemary. Ele aumenta foco, concentração, foco nos estudos e foco no trabalho. Então, uma ferramenta maravilhosa para quem quer ter foco, concentração. Aqui a gente vai falar de frequência, né? Isso aqui é maravilhoso. Eu me fascinei quando eu comecei a ler sobre isso. Isso daqui, eu tenho um livro que são livros de ortomolecular, medicina ortomolecular. Tenho livros que falam sobre terapias holísticas, que falam sobre os chakras. Eu vou abordar esse tema aqui do ponto de vista realmente científico, que não contradiz os chakras, não contradiz as outras teorias, tá certo? Mas eu busquei ser o mais científico possível aqui.
Então, no nosso corpo existem meridianos. Do jeito que a gente tem uma trama vascular, que a partir do coração saem os vasos e eles vão sendo diminuídos, né, em V, as artérias vão diminuindo o calibre, assim como as veias, o que é que acontece? A gente tem meridianos, que eles são condutores de energia pelo corpo. E essa energia, ela é energia química, energia elétrica e energia magnética. Essas três energias, elas são constantes no nosso corpo. Para vocês terem ideia, um tempo atrás, quando eu ainda dava plantão na emergência, eu atendi uma senhora que eu fui ao hospital, eu fui colocar o estetoscópio no peito dela para ouvir o coração dela. Quando eu toquei na mulher, eu botei a mão no ombro dela, eu levei um choque. Aí eu levei um choque, ela teve um susto. Aí eu disse, ela perguntou, doutor, o que foi que aconteceu? Eu disse, não sei, eu tomei um choque agora. Né? Eu digo, aí, o que é que veio na minha mente? Ou eu estou energizado demais, ou ela estava. Então, um dos dois transferiu energia para o outro ali. Eu sei que eu tomei uma descarga elétrica dela. Então, isso aí prova que a gente tem sim energia no corpo. Mas não é o que eu estou dizendo, não. Eu vou dizer outra coisa muito comum para vocês entenderem isso. O eletrocardiograma é uma análise elétrica dos pulsos do coração. Então, análise elétrica. Então, o eletroencefalograma são análises elétricas, eletromagnéticas de ondas cerebrais. Então, isso daqui é uma realidade. Isso aqui não é uma medicina de faz de conta, de pensar que é. Não. Um corpo saudável, de acordo com o estudo que a gente embasou isso aqui, ele varia numa frequência de 62 a 71 e a frequência lá estava em megahertz, mas eu tenho que confirmar. Mas isso é um detalhe, tá? Vamos lá, entre 62 e 71. Quando essa frequência ela cai abaixo de 58, o sistema imunológico cai, começa a aparecer sintomas como gripes, resfriados. Quando essa frequência cai mais ainda, na mulher, por exemplo, ela pode desenvolver candidíase, que é uma massinha que dá na vagina, é uma infecção por fungo, é um fungo chamado Candida albicans. Quando essa frequência cai ainda mais, pode haver infecção viral, que é muito comum, não é? O vírus Epstein-Barr, não é? Ele pode dar mononucleose, que é uma infecção na garganta, que se confunde com a amidalite bacteriana. É muito comum em criança isso aqui. Por isso que quando eu for falar dos óleos essenciais para criança, isso aqui é maravilhoso para as mães terem em casa aquele kit infantil. Outros vírus como oportunistas, como o vírus herpes zoster, que causa paralisia de Bell, não tem gente que tem aquela paralisia só de um lado do rosto, que pensa que é um AVC, muitas vezes não é AVC. Aquilo dali chama-se paralisia de Bell, é causado pelo vírus herpes zoster. Né? É o mesmo vírus da catapora, só que ele fica incubado por um tempo. Se tem sistema imunológico cai, você expressa ele. Alguém já ouviu falar de cobreiro? Cobreiro, aquele que dá nas costas, pode dar no rosto também. Pronto, é o mesmo vírus que causa. E o vírus herpes simples, que pode ser herpes labial, herpes genital. Quando essa frequência cai abaixo de 42, aí a pessoa está detonada e existe até correlação com possibilidade de câncer. Então, pessoas que estão com a frequência muito baixa, essa frequência do corpo, que está envolvida até com cristais do corpo, os cristais relacionados até os fluidos corporais, que tem estudos falando sobre isso também, mas é muito profundo para a gente falar aqui. Isso tudo vai criar uma ressonância no nosso organismo que vai tirar nossas energias. E veja essa figura que está aqui do lado, que demonstra aí um campo energético que existe no nosso corpo. Isso aqui é verdade, gente. Existe hoje, inclusive, câmeras fotográficas que são termosensíveis, que mostram onde parte do nosso corpo está mais quente e mais frio, que pode até mostrar áreas inflamadas e áreas que não estão inflamadas. Então, vejam aqui, correlacionando com o que eu estava falando. Se uma pessoa está com a frequência baixa, olha esses olhos que a gente elencou aqui, que inclusive eu já vi em apresentações de Josimar aí, pessoas falaram, LR também mostrou isso aí, as possibilidades que a gente tem de equilibrar, de trazer essa frequência um pouco mais para cima, usando qualquer óleo desse que está acima da frequência que de uma pessoa que está, por exemplo, em depressão, né, que está ansiosa, que está sem energia, indisposta. Então, a gente tem todas essas possibilidades. Eu vou citar aqui para que vocês possam ouvir. O rosa, lavanda, mirra, camomila, o junípero, o sândalo, angélica, hortelã-pimenta, o que é o peppermint, gábano, manjericão, enfim. Agora a gente viu que o manjericão está um pouco abaixo aí, né? Então, quem desejar, escolher um óleo do terra que esteja que tenha uma frequência maior.
Doutor, Pois não. desculpa, eu posso só te interromper um pouco e te fazer uma pergunta? Claro. Então não é leigo demais ou leigo da minha parte eu correlacionar a energia dos olhos com ciência. A De energia forma dos alguma. olhos não está relacionada somente à espiritualidade ou crenças, está relacionada à ciência. É isso? Não. Isso daí é física, isso daí é química, isso aí é bioquímica e biofísica. A gente paga uma cadeira na faculdade de medicina chamada biofísica. Uau! A questão, LR, é que isso daqui não é visto no banco da faculdade por motivos que eu acho muito claros. Principalmente com a foto que você mostrou, que você falou que tem até câmera fotográfica que mostra a energia do corpo. Cara, isso é fenomenal, né? Ricardo vai falar uma palavra aqui. LR, o Ô, nosso Ricardo. corpo, ele é formado por moléculas, certo? Por junções de átomos. E olha, eu vou te dizer um negócio que é real, é científico. Toda molécula vibra. Ela não é parada, não. Ela assim, é uma molécula parada, que se outra aqui está parada, não. Ela vibra. E no que ela vibra, ela cria um campo vibracional, um campo eletromagnético. Todas. Então, o seu corpo é formado por moléculas. Consequentemente, seu corpo emite uma vibração eletromagnética, porque é formado por substâncias, por elementos que vibram. Ok? Só para complementar. Continuando aqui. Esse slide está um pouco poluído com muita letra, mas não é para a gente ler, não. Vocês estão vendo essa imagem aqui? Essa é uma imagem esquemática dessa foto microscópica aqui. Então, o que é que acontece? Vocês estão vendo que tem tipo uma espiralzinha aqui. Isso aqui são ductos de glândulas que a gente tem na pele. Normalmente, a gente tem isso aqui. E a gente tem pontos na pele que comunicam essa parte mais externa com a parte mais interna, chamada hipoderme. E esse estudo aqui, ele fala que essas glândulas formam pequenas antenas, como se fossem antenas, que formam todo um campo eletromagnético no nosso corpo. Então, os óleos essenciais, eles são, como está descrito aí, eles são absorvidos pela pele e podem chegar facilmente a esses dutos, interferindo na informação eletromagnética gerada. Hoje, a gente tem um contato muito grande com os eletrônicos, com o celular, com o computador, com micro-ondas, com outras ondas de rádio que a gente nem sabe que está passando pelo nosso corpo, mas estão passando. E isso, acredite, desequilibra o sistema. Quando o óleo essencial entra, ele traz ao equilíbrio. E eu vou dizer, apesar de o óleo essencial ter frequências variadas, eu vou dizer que sem medo de errar, qualquer um deles que você usar vai ter um efeito benéfico no teu corpo. Então, isso aí não é mito, aliás, pode ficar tranquilo, é ciência. Inclusive, eu comprei um microscópio, né? Eu fiz um curso de microscopia de campo escuro, é arretado. Eu vou mostrar aqui uma experiência que foi citada, eu vi no grupo lá, eu peguei a foto que foi colocada para mostrar a vocês como é que a coisa funciona. Eu vou fazer um desenho de estudo científico. Se a Doterra do Brasil ou a Doterra americana quiser, inclusive se ela quiser financiar também, eu vou estar à disposição, que eu vou fazer um trabalho científico voltado para a mudança do terreno biológico com a aplicação de óleo essencial. Então, você vai estar com sangue desse jeito aqui. Quando você aplicar o óleo essencial, depois de tanto tempo, pouco tempo, 1, 2 minutos, 3 minutos, você colhe de novo o sangue e olha no microscópio e ele vai estar diferente. Isso é possível, porque está envolvendo toda essa questão eletromagnética. Eu não sei se a Doterra vai financiar, mas eu vou, Danilo. Pode contar comigo. Mas, LR, o que é que vai acontecer? Quando eu fizer esse estudo, claro que como vai ser um estudo que eu vou ter que recrutar pessoas, não, eu vou ter que elencar pessoas que são doentes, que têm, por exemplo, problema vascular, é muito comum, não é? São pessoas que têm aquelas pernas bem escuras na parte de baixo, é muito comum diabetes, pessoas que têm varizes. Aí eu vou ter que submeter o projeto do estudo a uma comissão de ética, porque vai tirar sangue, vai fazer tudo isso. Quando eu tiver com esse estudo na mão, eu não tenho dúvida que vai ser você e a Doterra que vai me ajudar nisso aí, entendeu? Porque é interesse da Doterra também. Interesse total nosso. E aí eu vou me juntar com os colegas lá dos Estados Unidos, não faça assim, eu sou um cara extremamente simples. Eu sou apaixonado por estudar, como eu te disse, eu vim lá de baixo, eu vendia batata e macaxeira na feira com meus pais. Não é? Eu vim lá de baixo, mas eu sou apaixonado por estudar, cara.
Agora, nessa questão de estudo aí, eu vou deixar a modéstia um pouquinho de lado, porque eu vou fundo nela. E é o que a gente falou na outra conferência. Estudo tem, o que falta é pessoas que estudam, né, Danilo? Assim, Exatamente. atrás de Pois tudo é. isso. Cara, incrível o conteúdo. Eu estou recebendo vários feedbacks aqui no particular da galera, estão assim, já está sendo requisitado para outras conferências, tá? Fique sabendo que vocês são vítima do sucesso. Obrigado. Aqui, lembra que eu falei dos canais meridianos, que eles são transdutores de energia, eles levam energia pelo nosso corpo. Quem foi que descobriu isso? A galerinha que estudava a acupuntura, entendeu? Então, teve um estudo que eles fizeram, que eles injetaram o tecnécio, o tecnécio, ele é um isótopo radioativo. Eles injetaram o tecnécio em um desses ductos que estão aqui, e eles fizeram uma ressonância e verificaram o tempo que levava um óleo essencial com tecnécio para sair daqui e chegar aqui. Aí eu não lembro a distância, mas nesse estudo mostrou que levou de 4 a 6 minutos para chegar, de um ponto a outro. Então, veja que o efeito do óleo essencial é muito rápido. E eles fizeram a injeção do tecnécio pela corrente sanguínea. Para chegar, meu amigo, aí leve tempo, foi mais de meia hora, entendeu? Então, é muito rápido o efeito do óleo essencial, sendo feito topicamente ou sendo inalado. Por que foi que eu botei esse slide? Foi para demonstrar a rapidez da ação do óleo essencial, como é que ele equilibra esse campo energético através dos meridianos, que são coincidentes com os meridianos utilizados pela acupuntura. Olha, deixa eu dar um conselho para vocês. Depois vocês palpem com a ponta dos dedos de vocês algum ponto na coluna e saiam palpando com um pouco mais de força, procurando pontos dolorosos. Quando você encontrar um ponto doloroso, aperte ele com mais força. Você vai ver que se você começar a massagear, vai doer mais ainda, vai doer mais ainda. Só que depois você vai sentir uma sensação de relaxamento. Provavelmente você encontrou um ponto que está relacionado com esses meridianos. Se você aplica um Deep Blue nesse ponto, meu amigo, é por isso que o pessoal, quando passa o Deep Blue no local que está doendo, o efeito é muito rápido. Sem falar que o Deep Blue ele tem um cheiro maravilhoso. Ele é muito agradável. Esse estudozinho que alguém citou lá, e aí eu copiei aqui a imagem para colocar nessa apresentação. Vejam do lado esquerdo de vocês. Essa imagem que está aí são células do sangue, são as hemácias, os glóbulos vermelhos. Que tem lá no hemograma que a gente faz, o hemograma tem lá, contagem de eritrócito. É isso aqui. Veja que desse lado esquerdo, como está desorganizado, está empilhado. O nome disso chama-se efeito rolô. Isso daqui acontece, sabe com quem? Com pessoas que infartam, com pessoas que têm trombose, com pessoas que têm varizes nas pernas, com pessoas que têm problema de circulação. Vocês acham que as células do sangue, desse jeito, vão passar nos vasos sanguíneos capilares, que tem um diâmetro bem diminuído, com facilidade? Vocês acham que vão passar? E qual foi o experimento aqui? Eles utilizaram o Balance, que é um blend da doTERRA, na planta do pé da pessoa. E depois de 3 minutos coletaram o sangue novamente e o sangue estava dessa forma. Se uma pessoa que não teve acesso à microscopia eletrônica ouvisse isso, ela iria dizer, isso é mentira. Mas eu sei que isso pode ser verdade, porque eu fiz o curso de microscopia eletrônica de campo escuro com Alexandre Távola. Tem lá, pode colocar no YouTube ou no Facebook, qualquer canto, curso de microscopia com Alexandre Távola. E está lá, microscopia eletrônica. E eu comprei, estou aguardando meu microscópio chegar. Eu já tinha comprado, eu mostrei a Ricardo aqui. Puxa vida, eu vou aplicar agora para fazer um estudo aí nesse campo aqui. Quais são as repercussões disso aqui? Gente, isso aqui é maravilhoso. Por quê? Esse estado aqui é um estado que causa muita trombose. É um estado que a condição magnética dessas hemácias, a condição elétrica delas, está favorecendo um desequilíbrio aqui, de modo que elas são atraídas. Elas são atraídas umas às outras, por isso que elas ficam empilhadas como um monte de moedinha uma em cima da outra. O que é que vai acontecer quando você aplica o balance? Ele vai mudar o estado vibracional, o campo energético, o campo magnético, o campo eletromagnético. Isso vai ter repercussão no corpo inteiro e no sangue também. Por isso que o sangue vai fluir de forma melhor. Eu não tenho dúvida, se você aplicar o balance por uma semana, aquela perna preta, aquela perna que está com varizes,
As varizes são mais difíceis de sair porque elas são dilatações. As dilatações que já estão feitas, elas não voltam, tá? Elas podem melhorar bastante, mas pelo menos o sangue, ele vai fluir de forma muito melhor. E aquelas pessoas que têm aquela botinha preta na perna, da canela para baixo, elas têm uma condição muito boa de melhorar com balas. Aqui, o DDR Prime, esse óleo aqui é fascinante, gente. O que é que significa o DDR Prime? D de DNA, o outro D de danification e o R de repair. Do inglês é de reparo do DNA danificado. A gente está falando aqui de genômica, gente. A gente está falando aqui de modificações no DNA. Existe um ciclo chamado ciclo celular. Quando uma célula está doente, quando uma célula ela desenvolve características de câncer, existe um mecanismo na célula que ela tem que acontecer a morte da célula, essa morte chamada morte celular programada, a apoptose. Para que isso? Para evitar que essa célula cancerígena ela se prolifere. E o que é uma célula cancerígena? É uma célula que perdeu a capacidade de controle de sua proliferação. Ela começa a se proliferar e proliferar e proliferar descontroladamente. Por isso que forma um tumor, uma massa de células tumorais, porque ela perdeu a capacidade de programação de morte celular. E o que é que o DDR Prime faz? Isso não é só para câncer. Estou falando aqui para câncer. Não estou dizendo que isso aqui é a cura do câncer, mas eu estou dizendo que o DDR Prime, o seu blend, ele tem uma capacidade de atuar no nível do DNA, promovendo uma coisa chamada metilação. O que é a metilação? Pense no interruptor, que a gente liga e desliga uma luz. Todos nós que estamos assistindo essa palestra temos oncogenes. A gente tem gene que é cancerígeno. A gente tem isso no nosso corpo. Só que a gente não permite, o nosso sistema metabólico não permite que essas células se proliferem. Por quê? Porque a parte do DNA, que a gente chama de gene, essa parte, esse pedaço do DNA, ele está metilado. O que é metilado? É um radical metil que está ali preso, que está colado. Isso aí significa que o interruptor da célula cancerígena está desligado. Se você retira esse radical metil, que a gente chama de desmetilação, você ligou o receptor, você acionou o gatilho do câncer. Isso acontece, eu estou falando para câncer, mas isso vale para várias doenças. Inclusive doenças metabólicas, doenças neurodegenerativas, como mal de Parkinson, mal de Alzheimer, e muitas outras, tá? E o que é que o DDR Prime faz? Ele favorece metilação, ele favorece esse reparo do DNA. Isso aí é maravilhoso, gente. Isso daqui eu recomendo para pessoas que estão em tratamento de câncer, como uma forma alternativa, sim, que eles comecem a usar o DDR Prime e observem. Eu não estou dizendo aqui que é para parar de fazer quimioterapia ou radioterapia, não. Mas eu vou colocar minha cara a tapa aqui numa questão que é muito complicada para médico falar, que é sobre a questão da quimioterapia. Existe um lobby da farmácia, da indústria farmacêutica muito grande. Uma sessão de quimioterapia ela pode chegar a 30 mil reais. Quem custeia isso não é o cidadão comum, não, porque ele não tem condições, não. Quem custeia são os planos de saúde e o sistema público, o SUS. Então, esse dinheiro vem do governo ou vem de uma entidade privada. Vocês acham que uma medicação que seja barata, que ela tenha uma certa eficácia contra o câncer ou contra outras doenças que também podem ser utilizadas, como, por exemplo, o DDR Prime, se elas forem comprovadas que elas têm um efeito maravilhoso sobre câncer ou sobre qualquer outra doença, isso vai abalar a estrutura de quem está vendendo essa quimioterapia. Então, existe um interesse muito grande na indústria farmacêutica que coisas como o DDR Prime não sejam tão divulgadas. Então, e quem fala sobre isso pode ser, inclusive, perseguido. Então, essa aí é uma questão que eu coloco para que vocês abram aí o senso crítico em relação a tudo isso. Ele também tem uma ação antioxidante e é estimulante do sistema imunológico. Quais são os componentes? Está aí, eu coloquei cravo, tomilho, a litzea e laranja selvagem. Então, a recomendação eu coloquei também para quem quiser usar 1, 2 gotas em bebida cítrica ou chá. Também pode ser aplicado de forma tópica. O melaleuca, como o Ricardo já falou, ele tem uma ação bactericida, bacteriostática, atua na membrana celular, causando extravasamento do conteúdo da bactéria. Gente, isso é um mecanismo muito comum dos antibióticos que a gente toma.
como amoxicilina, como outros antibióticos. E aqui tem dizendo, ó, não tem sido relatada resistência a bactérias ao óleo melaleuca, apesar de ser usado como medicamento desde 1920. O que é que acontece? A gente vê hoje uma alta taxa de resistência bacteriana aos antibióticos, porque as pessoas estão usando muito. Com a melaleuca, ela vem sendo usada desde 1920. E esse estudo aqui mostra, esse cara que fala, Kerson, que não existe a resistência bacteriana à melaleuca. E o que é que a gente conclui disso? Isso aqui veio da terra, isso daqui veio de planta, é um óleo essencial. Por que não usá-lo? Por que não usá-lo numa ferida? Ela tem efeito cicatrizante, tem efeito regenerador celular também. Ele estimula fibroblasto, que é o tecido que vai preenchendo a ferida, né? Tecido viável. Isso aqui é maravilhoso. E se você faz uma composição de melaleuca, por exemplo, que eu estava conversando com o Ricardo, com orégano, aí a coisa fica potencializada, entendeu? O Breathe. O Breathe é um blend respiratório maravilhoso para asma, bronquite, sinusite, DPOC, que é o enfisema pulmonar. Também pode ser usado para quem tem mononucleose, aquela doença que eu falei da garganta. Você pode usar de forma inalatória. E outras doenças, enfim, né? Tem muitas. Tá aí, ó, o Breathe, né? Que é um blend também. Hortelã-pimenta, que foi o primeiro óleo que eu tive contato. Eu cheirei forte demais, eu chorei. Ele tem esses efeitos aí, ó, descongestionante, broncodilatador, analgésico e também pode ser utilizado para fazer higiene bucal, né? Faz uma diluiçãozinha. Isso é muito bom para os dentistas, viu? Minha esposa é dentista e ela tá nessa também. Um óleo maravilhoso. Eu que sou endocrinologista, eu me maravilhei com esse óleo aí porque ele pode ter efeito sobre a glicemia, né? Sobre a secreção de insulina. Então, por isso que eu coloquei aqui blend metabólico. Ele também tem efeito no sistema imunológico. Ele é um purificador. O cheiro dele é maravilhoso, gente. Se vocês comprarem, vocês vão ficar viciados, não porque ele causa dependência química, mas por causa do cheiro dele. Tem ação antioxidante e antiglicante, que é aquilo que eu falei. Né? E ele também tem o efeito, como ele é antioxidante, ele atua também sobre o sistema cardiovascular. Mas como, doutor? Como? Tem 4 exames que eu peço para todo paciente meu. Anota aí esses exames, quem quiser fazer, viu? Ó, homocisteína, fibrinogênio, PCR ultrassensível e ferritina. Eu pego os pacientes com esses 4 exames alterados. Esses 4 exames são marcadores de risco cardiovascular. Quem tiver com esses 4 exames alterados, é só esperar o dia de infartar, ou então de ter um AVC. Especialmente o exame de PCR ultrassensível, ele mostra um nível de inflamação no endotélio, que é um revestimento interno do vaso sanguíneo. Então, se você usa, por exemplo, o OnGuard, esse efeito antioxidante dele desinflama a parede arterial e diminui a chance de formar placas de ateroma, que são placas de gordura, que causam infarto e AVC. Entendeu? Então, isso é maravilhoso. Aqui, gente, é o kit pediátrico, né? O kit para criança. Kids. O Stronger, ele dá energia e força para a criança. Isso daqui, a minha filha, é maravilhoso, entendeu? Então, você tem um para cada situação. Ele é de uso top, Rolon. O Stronger é para energia, como eu falei. O Stade para ansiedade ou inquietação. Tem crianças que são até taxadas de hiperativas, que tem transtorno de déficit de atenção, que é o TDAH. O Brave, que é um blendzinho, né, para dar coragem, confiança. Tem criança que tem medo de dormir sozinha, ela não tem iniciativa, não tem decisão. Então, isso daqui é maravilhoso, né? E os pediatras, se os pediatras soubessem disso, eles iam dar show de bola. E se você quiser que o teu filho tenha um rendimento escolar, tenha uma paz, uma tranquilidade para lidar com as questões da vida, isso aqui é maravilhoso. O Calmer, para dormir, tem crianças que têm uma noite inquieta, se mexe muito. Né? O Thinker, ele vai melhorar foco e atenção, concentração. O Resquare, para relaxar, para recuperar as energias, ele ajuda a restaurar as energias. Isso aqui é maravilhoso, gente. E aqui, o nosso difusor, né, que para fazer o uso dos óleos aí pela via inalatória, maravilhoso. Eu tenho um para minha casa, um para o quarto da minha filha, um para o meu consultório, entendeu? Então, isso aqui é maravilhoso.
E aí, gente, a gente finaliza aqui essa apresentação agradecendo a paciência de vocês, também agradecendo a confiança, viu, LR e Josimar? Agradecendo também a todas as pessoas que honraram aí a gente ouvindo, dizer que a gente está sempre à disposição, eu e Ricardo. Eu entrei na Doterra, eu digo isso com orgulho, apesar do pouco tempo, mas eu digo isso com muito orgulho, e dizer que eu vou caminhar com vocês. Não é por questão de ganhar dinheiro, não. Eu imagino que vai ter um benefício financeiro nisso, mas vai ser muito mais pela ciência e pelo benefício que eu vou trazer para os meus pacientes. As redes sociais de vocês, o pessoal quer seguir, quer olhar ali o Tá. Instagram. Tá, a gente vai colocar. Se vocês tiverem de rede social aí, vocês colocam ali, o pessoal está seguindo vocês. É Dr. Danilo Ramalho. Danilo com 2 L's. Eu vou colocar. Doutor, enquanto está digitando ali, deixa eu te fazer uma única pergunta para a gente encerrar. Sobre alergia. Teve uma pessoa que digitou ali no chat, eu tenho alergia a alguns medicamentos. Como que fica essa situação em relação aos óleos essenciais? A gente precisa entender que tipo de alergia seria, né? Mas eu vou te dizer uma coisa, Eliane. Uhum. Praticamente todas as alergias elas têm uma origem em comum. Essa origem é no intestino. Mesmo uma pessoa que tem alergia tópica na pele, o problema pode ter iniciado lá no intestino. A gente toma vacina para quê? Não é para gerar imunidade. Uma alergia é uma reação imunológica agressiva. Muitas pessoas começam essa sensibilização através do intestino, chamado intestino permeável. Para a gente melhorar isso, o que é que poderia ser utilizado? Usar o lemon seria uma opção maravilhosa para começar a tratar o intestino e evitar questões alérgicas. E também... A pergunta dela foi no sentido se teria algum óleo que poderia causar reação alérgica. Sim, tá. Isso aí pode acontecer. É difícil de acontecer, mas pode, tá? Isso pode ser muito particular, de pessoa para pessoa, mas a gente, pelo menos até agora, eu não vi relatos de pessoas que tiveram alergias com os olhos. Pelo menos, se tiver, é coisa leve, coisa que não vai causar grandes problemas. Se por acaso alguém desenvolver, a recomendação é que pare de usar aquele óleo específico. Não quer dizer que ela vai ter, né, com os outros, tá? Mas a gente pode ter alergia a muitas coisas, porque, né? A alergia ela pode ocorrer em qualquer pessoa, em qualquer substância, né? E o óleo essencial... O problema não é o óleo, é a pessoa, né? É a pessoa, exato. E o óleo essencial, ele é formado por substâncias. Então, a pessoa pode ter uma alergia a algum produto, algum elemento, algum produto químico daquele óleo. Gente, da minha parte, doutor Danilo, Ricardo, obrigado pelo tempo de vocês e obrigado pela entrega. Vocês viram que eles entregaram de coração, não economizaram nada. Obrigado pelo tempo de vocês. A gente criou esse e-mail aí, o e-mail do Terra, é nosso, certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer pergunta, vocês podem encaminhar para esse e-mail, do Terra, saudepb@gmail.com. Doutor Ricardo, obrigado. Imensa gratidão a vocês são incríveis. Josmar, parabéns, cara. Foi a iniciativa do Josmar Medeiros, abriu para nós aí convidar todo mundo. Josmar, brigadão, cara, parabéns. Vejo vocês na próxima. Valeu, gente. Obrigado. Boa noite. Obrigado, um abraço. Tchau.